um assunto local bastante importante e acho que de muito peso para o passado e para o futuro do governador Romeu Zema, que é remuneração dos seus servidores. O governo apresentou nas últimas semanas uma proposta de reajuste de 3,62%, que não cobre a inflação do ano anterior, que é acima de 4 pontos percentuais, de 4,60 e algo mais ou menos. E aí instaurou-se uma espécie de crise que já vinha no campo da segurança pública por uma promessa anterior feita pelo governador Romeu Zema às categorias, mas que também parece ter sido acoplada pelos demais servidores que disseram, mas espera aí, governador, mas nem sequer a reposição do ano anterior da inflação? E o governador diz claramente, não temos condições de fazer isso com o caixa atual que o governo tem. Letícia, o quanto tem de peso, ou pode ter de peso político negativo para o governador essa decisão de conceder um reajuste que é abaixo do que ele mesmo já concedeu, por exemplo, em 2022, quando deu um reajuste de mais de 10% para todas as categorias do Estado? O que eu vejo são dois cenários. A gente vê uma relação do Zema, relembrando, né, o primeiro governo do governador Romeu Zema. No primeiro governo, o principal mote dele foi a questão de colocar os salários em dias, né, o salário em dia, que foi um desgaste que ele herdou da antiga gestão dele. E nisso ele conseguiu, e tem no plano de governo dele, do segundo mandato, ele falando que ia fazer todos os anos, ele ia propor um reajuste inflacionário. E que ele não queria negociar com cada categoria, seria um reajuste geral, todos os anos de acordo com a inflação. Então, o que a gente está vendo nesse segundo governo? É que o governador não está cumprindo uma promessa de campanha dele que foi feita lá, no primeiro ano desse segundo mandato. Não houve proposta de reajuste e nesse segundo mandato houve uma proposta de 3,62% que está abaixo da inflação acumulada nos últimos 12 meses, que foi de 4,62%. Eu acho que se no primeiro mandato o governador conseguiu ali uma questão com a Assembleia, se no primeiro mandato a Assembleia era o principal calo desse governo, que não tinha comunicação, era inexistente a articulação política. Era uma base, inclusive, de deputados aliados menor do que é atualmente nas contas do governo, né? Só que a relação com os servidores ele conseguiu ali no primeiro mandato dele por causa dessa questão dos salários em dias. O que eu vejo agora invertendo essa situação. Na Assembleia ele tem dificuldades? Tem sim, a gente vê temas mais sensíveis, o RRF, o veto do FEM, né, do Fundo da Erradicação da Miséria, só que o que a gente vê ali agora é essa relação dele com os servidores que até então estava não apaziguada, mas agora tá se tornando um calo, né, pra ele realmente, porque ele não tá cumprindo uma promessa de campanha e o que eu acho que isso pode trazer é um desgaste pro possível sucessor dele, que é o vice Matheus Simões, porque essa relação desgastada que ele vai fazendo com os servidores, isso vai gerar uma herança para quem for ficar no lugar dele, que muito tem se falado, tem sido cotado, é o Matheus Simões. Ô Fran, você tá entre aquelas que pensa que remuneração de servidores é um daqueles calos, se não for o principal calo, que nenhum governante que está no executivo, ou talvez no judiciário, no judiciário não, porque é muito bem abastado neste aspecto, mas no executivo é um daqueles calos que o governante tem de evitar a qualquer custo. Pois o judiciário agora tem a PEC do quinquênio, né? Então é outro tipo de discussão, né? Não, mas falando dos servidores, se a gente for olhar Minas Gerais, aí a Anastasia até hoje tem essa antipatia da classe de professores em relação a ele, né? Fernando Pimentel, a gente fala daquela questão de salários atrasados, parcelados e tudo mais. E o Zema justamente surfou nessa onda aí para ser eleito lá, como a Letícia falou, né? Então, assim, os servidores até então tinham muita antipatia dele, enfim, pelo discurso do Novo e tudo mais, mas a gente viu que ele conseguiu ali apaziguar a relação naquele primeiro mandato, né? As coisas, ao acabar com o parcelamento, colocar em dia, o jogo virou. Então, também, eu acho que os servidores de Minas também como tem essa, digamos que esse passado de salários, né, assim, em uma outra situação muito pior, eu acho que isso acaba contribuindo um pouco com o Zema, daquela história assim, é menos pior do que era antes. Mas, de toda forma, se num primeiro momento o Zema se preocupou em
melhorar a sua articulação, sua comunicação ali com os servidores. Importante dizer a importância, o tamanho, né, do funcionalismo público de Minas, né? Então, isso faz muita diferença ali nas urnas, né? O tamanho do funcionalismo público de Minas é uma coisa a se considerar muito. Então, assim, o Zema conseguiu ali naquele primeiro momento conversar melhor e tudo. Agora que ele tá melhorando com a Assembleia, consequentemente, isso também respalda ali. Mas um ponto que a Letícia falou que eu acho que é muito importante de ser ressaltado é essa questão aí do que vai ficar de herança para o possível sucessor dele, né? Então esse é o momento em que, se for ficar ruim, tem que ficar ruim ainda esse ano, para poder melhorar no próximo e no outro, porque senão vai sobrar aí, digamos que uma herança maldita, que por mais que se mude o personagem, quando a gente está falando de padrinho político, principalmente em Minas Gerais, né, isso conta em muito. Uma outra questão, claro, não sei se você concorda comigo, eu acho que o governador ainda está, como a Fran falou, pegando um bônus do que ele fez no primeiro mandato. Porque a gente tem visto, assim, essas manifestações contra esse reajuste, mas o que eu, pelo menos, tenho percebido é que a gente vê os sindicatos, a oposição, uma crítica muito ferrenha ali nas redes sociais, mas a gente ainda não vê uma ameaça de greve realmente forte. Então talvez esteja se escorando nesse passado do Zema. Antes era muito pior e tal, mas até quando que isso vai ficar? Porque, como falei, o Zema não tá cumprindo uma promessa de campanha dele, que ele falou, tava no plano de governo dele, que era reajustar anualmente, de acordo com o índice inflacionário, o salário dos servidores. E eu vou acoplar uma coisa aí nessa sua lembrança da promessa feita pelo governador. É que é também uma promessa feita por ele, bom, é com a voz dele, é com os secretários dele, é com a mesma gestão dele, que foi prometido, por exemplo, à segurança pública uma recomposição de 41,6%. E ela foi cumprida em apenas uma das 3 parcelas que foram previstas. Então, não dá para dizer que o governador tenha recebido no colo uma crise. Ele pegou a criança, embalou, colocou o cachecol, a mantinha, deu a mamadeira e depois simplesmente falou assim, a mamadeira é só de 200 ml, não tem mamadeira de meio litro não. Vamos tirar aqui porque isso não vai ser cumprido. É este mesmo caso. Quer dizer, o governador, ao usar um mote, e acho que até do ponto de vista de slogan, né, do Minas, colocando o Estado nos trilhos, e acho que do ponto de vista comunicacional, ele é muito pertinente para o Partido Novo, para o governador, faz todo o sentido mostrar isso depois de uma gestão absolutamente caótica do petista Fernando Pimentel, do ponto de vista das contas públicas, de como o Estado se relacionava com outras estruturas de governo, né? Então tinha lá a dificuldade de conversar com os prefeitos e os repasses que precisavam ser retidos. Tinha um monte de problemas que fazem com que o servidor tenha até arrepio de pensar em qualquer coisa próximo daquilo que já aconteceu. Mas acho que o governador contratou para si o próprio problema. Foi ele quem garantiu que isso poderia acontecer. Aí eu só posso julgar por 2 hipóteses. A primeira foi uma avaliação que possa ter sido feita errada pelo governo. Olhou para as contas, disse que as contas estavam de uma maneira e, de repente, essa análise ou foi positiva em demasiado. Talvez possa acontecer. Para ser justa, ele até falou assim que essa questão da promessa, do reajuste, isso ia depender da questão financeira do Estado. Mas é uma questão que a gente viu que o governador não está conseguindo resolver, que é a questão da dívida, o RRF. A questão está parada lá em Brasília, não se resolve também. A questão da privatização. Então a gente vê que, assim, conseguiu resolver parcialmente, ou até empurrando, né, com a barriga. Sempre vai ter esse componente, né, Letícia? Eu acho que até uma justificativa que funciona um pouco como bengala para os políticos em geral. Podemos conceder reajuste se as condições econômicas... Sim, gente, nós estamos falando sempre. Ou você tem 2 hipóteses. Ou você consegue melhorar a arrecadação a ponto de gerar uma receita muito maior do que a sua despesa, ou você consegue uma maneira de cortar a despesa. Em geral, cortar a despesa é sempre muito mais difícil para uma estrutura mais engessada, como é a estrutura pública. Então, se você está prometendo isso, você prometeu, possivelmente, que você teria uma maior arrecadação e um volume de receitas um pouco maior. Então, me parece que o governador contratou para si um grande problema exatamente pelas avaliações que ele mesmo fez. E faço aqui, neste ponto, um elogio ao governador quando, por exemplo, tratou da primeira crise com segurança pública no seu primeiro mandato. Quando chegou ao momento de dizer as categorias todas, de dizer, olha só, o reajuste possível, e está aqui as contas, o número está aqui. Se vocês quiserem abrir o portal da transparência e olhar, eu não tenho condições de dar um reajuste maior do que foi. Bateu na mesa,
Eu me lembro de uma entrevista coletiva em que ele até mudou um pouco do perfil e do tom que usava nas entrevistas, colocou ali o seu secretariado, secretária Luísa Barreto, secretário de governo Igor Neto, para dizer, gente, eu não tenho condição nenhuma de fazer um esforço maior do que isso aqui. O que eu estou dando de reajuste a todas as categorias é isso, é o que é possível. Eu acho que isso é uma medida salutar de um político que se diz, nessa semana mesmo disse, olha, eu sou um político responsável, eu não vou deixar para um próximo que estiver nessa conversa comigo, não vou deixar um problema para que ele possa resolver. E acho que é absolutamente correta essa postura do governador Romeu Zema e elogiável da minha parte em relação a ele. Só que é o mesmo Romeu Zema que faz, aparentemente, promessas que as categorias olham e dizem, tá bom, a gente até acha isso legal, mas depois elas precisam ser descumpridas pelas circunstâncias e muitas vezes por apoios destinados pelo governador. E eu sempre gosto de lembrar, foi muito interessante para todo mundo lá atrás dizer que o ICMS dos combustíveis era uma medida acertada a ser feita, mas a conta ficou para o ano que vem para o próprio governador resolver. E aí, quem vai repor o desfalque e o rombo que ficou nas contas em função das perdas de ICMS? Então eu acho que essa é uma super crise contratada por ele e agora vai ter de lidar politicamente com ela. Ele e o vice-governador Matheus Simões, como muito bem disse a Letícia.